Vocês falaram aqui, a Raquel trouxe bem, a polícia não tem o mesmo armamento que tem a criminalidade, né? O mesmo nível de fuzis, aquilo tudo. A mesma quantidade. Porque o da criminalidade vem do exército. Uma cidade do interior de São Paulo, geralmente ali uma cidade pequena, tô falando, tem uma viatura com 2 policiais. Exato. Quando tem viatura, né? Essa é a questão. E eles não têm fuzis, assim, até porque tem que ter treinamento. E a Assembleia Legislativa tem 550 policiais alocados. O que eu tô falando é o seguinte, Leandro. As forças criminosas, elas sabem que em relação ao Estado, elas estão mais equipadas. Vantagem. Um exemplo disso é o que aconteceu no Rio de Janeiro, que a gente citava há pouco. No Rio de Janeiro, a violência atinge os novos patamares a cada dia e na noite desse sábado, ontem à noite, 10 criminosos fortemente armados invadiram uma delegacia da Polícia Civil em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para resgatar um chefe do tráfico que estava preso no local. Olha só, 2 policiais ficaram feridos durante a ação criminosa. O traficante, Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato, havia sido preso um pouco mais cedo, junto com um segurança, e levado até o local. Mas durante a invasão, os 2 já tinham sido transferidos. 3 presos que estavam na delegacia fugiram durante o confronto entre os bandidos e os agentes. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou uma operação em busca dos homens que invadiram o distrito policial. Até o momento, 4 pessoas foram presas e uma foi morta. Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, no Twitter, no X, disse o seguinte: a ousadia dos criminosos ao atacar uma delegacia de polícia não vai ficar por isso mesmo. Já identificamos todos eles e vamos pegá-los de qualquer jeito. E já vou avisando a turminha dos direitos humanos. Não encham o meu saco, porque a resposta será dura e na mesma proporção, só que com efetividade e dentro da lei, quer dizer, de acordo com a legalidade. Foi o que disse o governador do Rio de Janeiro. Acácio Miranda, esse é o símbolo. Por que as pessoas foram lá tentar resgatar alguém dentro da delegacia? Porque eles sabem que eles têm mais armas, que talvez eles estejam em mais pessoas, porque eles estão equipados, às vezes, com um fuzil e o cara tá com um revólver, com uma pistola. E aí? Kobe, essa não é uma novidade, né? Se a gente lembrar do Tropa de Elite, em 2007, isso já aconteceu. Então, no Rio de Janeiro, não é exatamente algo inédito. E o Rio de Janeiro, a gente falava sobre os problemas na segurança pública, talvez o Rio de Janeiro seja o grande exemplo dessa deficiência do Estado no combate à segurança pública. E quando eu digo Estado, não é o Estado do Rio de Janeiro, são os órgãos públicos, do poder público como um todo, no combate à criminalidade. No Rio de Janeiro, e a gente falava sobre essa discussão, há uma ação do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do Supremo, determinando que as polícias não subam o morro para evitar confronto. Infelizmente, o combate à criminalidade, ele depende do confronto. O confronto não é da vontade das pessoas, mas ele acaba acontecendo em circunstâncias como essa. Uma situação como essa, as câmeras não resolveriam, não à toa foi tudo filmado e eles continuaram agindo. Mas eu também não acho que num contexto como esse, só a estrutura salvaguardaria essa invasão. Há toda uma questão aí por trás, uma certeza dos criminosos relacionada à impunidade, uma certeza que eventualmente eles foram informados por alguém que lá estava, se o Rato estava na delegacia ou não estava, pessoas que passaram a estrutura daquela delegacia em termos de arquitetura, em termos de efetivo, para que eles invadissem. Por isso que eu disse lá atrás, reitero, esse problema vai muito além dessa discussão boba que a gente tem de segurança pública. Fala, Raquel. Isso aí é porque não é a delegacia da Raquel. Se fosse a delegacia da Raquel, eles não iriam, não. Já pensou? O policial... Nem dá ideia. Não, isso é verdade. Não, mas sabe por quê? Paulo, isso não acontece. Não, é claro que não. Você sabe por quê? Imagina, o policial, o cara já ganha mal, o policial. O policial já ganha mal, ele já tá ali frustrado. É vítima de narrativa. É vítima de narrativas. Nossa, adorei, Jazz, vítima de narrativa. Tá vendo? E aí ele é surpreendido com uma equipe ali, os amiguinhos vieram buscar o preso. Exato. E aí, Raquel?
eu quero falar o que a gente estava falando aqui, debatendo sobre segurança pública, que a DPF é 635, né, Cássio? 635. A DPF 635, que é a DPF das favelas, em que se impede a presença da polícia dentro das comunidades, das favelas, fez com que... Qual foi a consequência? A consequência foi o fortalecimento do narcotráfico, o fortalecimento das facções criminosas e, pior, ali se tornou um território fácil, neutro, para que outras facções criminosas para lá migrassem. Então, quando se decide a inviabilidade de presença policial, no caso ostensiva preventiva, dentro das favelas, quem perdeu foi a comunidade, a população, que ficou completamente refém ali do narcotráfico, das facções e, pior, não colocou em questão a criminalidade que fomenta a violência. Isso não aconteceria nem na delegacia da Raquel e nem no Goiás da Jess, não é isso, Jess? Não aconteceria, porque não, né? a DPF 635, ela ajudou o crime organizado no país. Por quê? Porque o Rio de Janeiro se tornou um paraíso das facções criminosas. Não à toa, vocês derem um Google aí, vocês vão achar matérias que mostram que a Rocinha, por exemplo, foi intitulada como um resort ali, que tem muita gente indo construir casa lá, muitos criminosos indo construir, Comando Vermelho do Pará, várias operações. Houve uma migração. Por quê? O crime chega lá e ele está protegido porque não vai ter operação policial. Ah, mas pode ter operação policial. Sim, se avisar 20 órgãos anteriormente e for realmente operação, for desmantelada, muitas vezes o sucesso dela é diminuído. Mas aqui vale dizer que um ponto principal também de diferenciação do combate ao crime organizado do Estado de São Paulo com o Estado do Rio de Janeiro é ineficiência do governador Cláudio Castro. Vale lembrar que recentemente Cláudio Castro pegou viaturas descaracterizadas que ele tinha conseguido ali, realmente tido orçamento para isso, e ele postou como se fosse, olha aqui, essa aqui vai uma viatura. Ou seja, ele foi lá e postou, publicou viaturas e o carro padrão, e mais, era um carro padrão que quem tinha aquele carro ficou com medo. Por quê? Porque foi visto como um carro ali que a polícia está usando. Então, assim, mostrou placa, mostrou várias coisas. Então, assim... E ele deu uma atrapalhada na vida das pessoas que têm o mesmo modelo de Deu carro. muita atrapalhada. Agora... Todo mundo ficou... O que é isso? Isso é o que é viatura descaracterizada. Então, né? no final do dia, o Rio de Janeiro também carece de política pública eficiente de combate. E nada foi pior para o Rio de Janeiro quanto a DPF 635, que está sendo avaliada no Supremo nesse momento, está com o relator, o ministro Fachin, e que já tem vozes e grupos contra, como o prefeito do Rio de Janeiro. Mais à esquerda, Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro, Ministério Público e tantos outros órgãos. Porque a realidade é que ela criou um paraíso para o crime organizado no Brasil. Esse paraíso se chama Comunidades e Favelas da cidade do Rio de Janeiro. E aí, lá em Minas? Só para falar, 5 últimos governadores do Rio de Janeiro foram presos, né? Como é que eles têm legitimidade para combater criminalidade, né? Pois é, eles conhecem bem o sistema. Agora, Davi, e lá em Minas? Nas suas Minas Gerais? Aconteceria um negócio desse? Não, acho muito difícil, viu? Muito difícil. Minas tem um histórico, principalmente agora com o governador Zema, um histórico de confronto mesmo, de impedir essas ações. Tanto é que Minas não aparece muito nessas estatísticas. Claro que tem lá o crime organizado, mas não é com tanto poderio, né? Igual o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Minas tem um histórico de contenção. Agora, vocês tocaram naquele ponto de novo, eu fico assim, é uma situação meio que distópica, né? Nessa PDF já tem um voto, parece do Fachin, não é isso? O voto Fachin. A DPF. Um voto, parece de 200 páginas, alguma coisa assim, descrevendo política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro, gente. Como é que isso é possível? Esse que é o ponto. Que realidade nós estamos enfrentando? Como é que um ministro do Supremo, lá em Brasília, no seu gabinete, pode determinar como a polícia do Rio vai agir no seu dia a dia? Quer dizer, nós estamos vivendo uma realidade que é meio distópica, parece 1984 que a gente está vivendo. É inconcebível o Supremo Tribunal Federal querer fazer política pública, política de segurança pública. Lá em Brasília, primeiro que não é papel do Supremo, nunca foi e nunca vai ser. Isso é impossível. Entrou com ação, o Supremo tem que se manifestar. Não, o Supremo tem que dizer que não tem competência para aquele assunto, porque não é da sua alçada. Não é um tema constitucional. Sequer é judicial. É um tema de segurança pública, portanto, afeta o Poder Executivo. Acho que essa que é a questão. Fala aí, Leandro. 2 questões centrais na discussão de ADPF. Vou começar pela que nenhum de vocês mencionou.
né? Fica falando que facção. Pandemia e as pessoas vivendo isoladamente, tem que lembrar que o estado do Rio de Janeiro tem um problema muito mais complexo que facção, que é milícia. Então, para quem acha que a polícia não está nas comunidades, vai lá ver que está na forma de milícia. Não, então, aí não é bem você. assim. Não, aí eu vou ter que te interromper. Eu não admito, não, publicamente. Eu não admito que você compare polícia com o criminoso. O bandido com distintivo não é o meu colega. Então, desculpa, você vai ter que pedir desculpa para todos os policiais valorosos que acordam 4, 5 horas da manhã. São 24 horas, um escudo entre o crime e a sociedade, colocam a vida em risco e não é justo e não é adequado comparar um policial com um miliciano, com um criminoso, com um traficante ou com qualquer outro tipo de escória da sociedade. Não admito, na minha frente, Leandro, mais uma vez, que você compare policial com miliciano, criminoso, traficante, qualquer outra escória da sociedade. Há policiais milicianos, você vai negar isso? Criminoso, assim como há polícia, assim como existem criminosos economistas, médicos e de todas as espécies. E eu vou caracterizá-lo como criminoso e nunca generalizar nunca generalizar toda uma classe, inclusive eu. Então eu não admito que na minha frente pelo Estado. Eu não admito que na minha frente você generaliza a minha classe como miliciano. A partir do momento que você fala que a polícia está presente porque o miliciano está presente, isso é uma isso é uma ofensa a mim. Tudo bem vocês terem ocultado o fator milícia aqui, né? A questão ele só atrapalha seu argumento, Leandro. Vai lá, deixa o Leandro, deixa o Leandro falar. Ele dá a devida complexidade do problema. O miliciano, Raquel, ele tem arma comprada pelo Estado na cintura. Isso é um problema, precisa ser discutido. Assim como existe criminoso infiltrado no MST que mata, que roubam terras, e eu não vou generalizar todos os MSTs como bandidos e criminosos. Criminoso existe em todas as... Criminoso existe em todas as carreiras e o criminoso, o crime, ele não tem cor, ele não tem sexo, ele não tem idade. Essa foi a primeira questão que eu coloquei. Né? Mas na minha frente, desculpa, eu não admito que você equipare polícia com qualquer outro tipo de criminoso. Raquel, a questão, me parece, é que é uma condição para que ele seja miliciano passar pela força. Condição, pelo contrário. Passar pela força de segurança, não é isso? Tem muito mais erro policial, inclusive expulso da corporação, por não ter cumprido os mínimos critérios. Milicianos não são mais policiais. O que isso tem a ver com a DPF? Tem a ver que vocês colocaram aqui o problema do Rio de Janeiro, vai comparar com Minas, vai comparar com São Paulo, vamos comparar com o principal elemento diferente que tem no Rio de Janeiro, que é milícia, que é a ocupação de território por pessoas que se utilizam da estrutura do Estado, porque foram ou têm conexões com policiais corruptos. A segunda questão mas isso parou com a DPF? Jess, sua vez agora. Não, mas eu tô tentando entender seu argumento. Agora. Eu quero entender como que isso, porque pra mim você criou um monopólio que agora só a milícia tá dentro ali, não as forças policiais honestas. Ele vai deixar porque você tá de vermelho. Vai lá, vai. Tô enganando. Vai, Leandro. A segunda questão é a seguinte: a ADPF em nenhum momento proibiu operação policial. A DPF só exige que seja feito com o devido planejamento. Está lá, está decidido, tanto é que está tendo operação policial em todas as comunidades do Rio de Janeiro nesse momento. Teve uma semana passada que não prendeu ninguém e ainda tomaram tiro no helicóptero. Por que, sério? Né? Porque o equipamento que está lá, não sei de onde veio, né? É bastante potente. Conseguiu atingir o helicóptero e não prendeu ninguém. Mas foi planejada, foram levantados os riscos, foram levantados os custos, e os riscos incluem as diversas complexidades, inclusive as de facções que tem lá são várias facções, né? Não é uma só igual aqui, mas lá são várias, isso é um risco maior, tem o elemento milícia, tem vários elementos que são bastante mais graves, e a DPF não proíbe operação, ela só exige que tenha o devido planejamento. E eu acho, Koba, que tem que ser discutido. A DPF já passou da hora, porque ela era uma coisa para pandemia. Sim. Acabou, tem que ser discutido. Você sabe que eu vi, inclusive no voto do ministro Fachin, ele deixou claro isso, ele repete: a DPF, a decisão não proíbe a operação, é só que tem que ser planejado, Só que isso me revela uma ignorância mais gigantesca da atividade policial, principalmente da polícia ostensiva, da polícia militar. Você sabe por quê? Porque, diferentemente da polícia civil, que está lá investigando um fulano de tal,
e que já tem os policiais de Campana sabem a rotina do cara. Tem todo ali um dossiê sobre onde ele vai estar, que hora, não sei na onde. Ele tem... Vai lá, o delegado pede para o juiz uma autorização para prender o cara ou para entrar na casa dele. Ou seja, você vai preparando uma operação na Polícia Civil. Autorização judicial. Diferentemente. Não, a DPF não exige que a operação tenha autorização judicial. Eu tô falando que você lê o voto, então você... Calma, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de que, diferentemente da Polícia Civil, que para entrar na casa de alguém para cumprir o mandato tem toda uma preparação, o policial militar, ele não tem... Até pela própria natureza da polícia ostensiva, a necessidade de um roteiro de planejamento. Ele entra na viatura, meu amigo, e ronda. E ele sai andando. E ele vê uma movimentação e ele vai seguindo a movimentação estranha. E ele vai conhecendo as pessoas. E ele vai... É assim que funciona a polícia ostensiva. Por isso que eu acho que é uma ignorância completa da decisão que impede a operação sem um prévio planejamento. Uma ignorância completa em relação à natureza da polícia ostensiva. A polícia militar não tem que ter planejamento, ela tem que entrar na viatura e ela tem que sentir o cheiro. Ela é ostensiva, né? Calma, que uma operação que coloca helicóptero em uso, coloca fuzil, coloca autos contingentes, tem que ter planejamento. Você sabe por quê? O planejamento, aqui em São Paulo é o P3 da Polícia Militar. O planejamento, ele é mais amplo e genérico. Ele sabe que em determinada região tem determinado tipo de crime. Então, ele desloca um pouco mais de viaturas para lá. A força tática, a roca. Exato. Aí está acontecendo alguma coisa, ele chama o apoio do helicóptero, ele chama o apoio da polícia de moto. Mas é tudo meio que na hora, Leandro. Não tem, assim, um dossiê... Como prever? Como planejar? A operação que teve semana passada foi um contingente mobilizado para entrar. Não é assim, perceber uma situação. Isso foi planejado. E eu concordo que tem que ter liberdade. Estou dizendo, não acho que os efeitos dessa DPF tem que se prolongar indefinidamente. Está na hora de aquelas operações que puderem ser planejadas terem um regramento de serem planejadas. Aquelas que eu quero lançar aqui uma ideia. Posso fazer só uma pergunta? Sim, mas antes eu quero lançar uma ideia. O governador de São Paulo, recebendo umas canetadas do STF sobre câmeras nas fardas dos policiais, convidou o ministro do Supremo Tribunal Federal a vir ao Copom de São Paulo e enxergar aqui a câmera, o armazenamento, o centro de operações. Eu acho que o governador do estado do Rio de Janeiro pode convidar o ministro do Supremo Tribunal Federal a entrar dentro de um caveirão e subir para saber como é que é. Excelente. E aí? Mas faz um planejamento. Numa operação ao vivo. Mas faz um planejamento. Antes, com todo o planejamento avise todos que o ministro seria maravilhoso. Mas eu acho que a gente está tratando o pudim e pamonha como se fosse a mesma coisa. Pode ser pudim de pamonha, Cássio. Pode ser pudim de pamonha. Verdade seja dita. Aliás, eu comi essa semana um pudim de tapioca no Mocotó, do chefe Rodrigo. Tem aqui na Paulista, a filial do Mocotó, aqui no museu. Muito bom, sensacional. Do Moreira Salles. Vai lá. O Rio de Janeiro, especialmente as comunidades, são circunstâncias muito diferentes do policiamento ostensivo do dia a dia. Até porque a polícia não entra nessas comunidades. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ao exigir que todas essas autoridades sejam comunicadas previamente, também mostra um desconhecimento da situação institucional do Rio de Janeiro, porque é impossível você planejar qualquer coisa sem que todo mundo fique sabendo. Você ligou o helicóptero, o traficante lá na ponta já sabe que a operação terá ele como destinatário.